Olha só, o mundo todo foca em Hormuz, mas o verdadeiro checkmate está acontecendo em Bab el-Mandeb. O Portão das Lágrimas, como é conhecido, acaba de ser trancado e o preço que se paga por tudo, tudo mesmo, está prestes a explodir. Então vamos lá, vamos entender o que está acontecendo de verdade. A gente ouve falar muito do Golfo Pérsico, né, do famoso Estreito de Hormuz, mas a crise real, o ponto de ebulição, está se formando um pouquinho mais a oeste, num lugar chamado Bab el-Mandeb. Para ter uma ideia da importância disso, pensem nesse estreito como, sei lá, a artéria principal da economia do mundo. É por ali que passa basicamente tudo. Navios com mercadorias da Ásia para a Europa, da Europa para a Ásia e, claro, o petróleo. Especialmente o petróleo que abastece a Europa. Então, fechar essa passagem não é um probleminha. É como causar um infarto no comércio mundial. E os efeitos? A gente sentiria na hora, instantaneamente. Tá, mas aí fica a pergunta, como é que o Irã, que está a centenas de quilômetros dali, consegue fazer uma ameaça dessas e fazer com que o mundo acredite? Bom, a resposta é uma estratégia, olha, muito, mas muito bem calculada. A lógica aqui é direta, brutalmente simples, na verdade. É retaliação pura e simples. O recado do Irã para o mundo é o seguinte: se vocês pensarem em um ataque militar direto no nosso território, a primeira coisa que vai acontecer é o fechamento desse estreito. É a linha vermelha deles, e eles deixaram bem claro que não vão pensar duas vezes antes de cruzar. E o plano para fazer isso, nossa, é de uma eficácia que chega a assustar. São basicamente 3 passos. Primeiro, o Irã entra com o apoio, com as armas, com a inteligência. Segundo, os aliados deles, os Houthis, no Iêmen, que estão literalmente ali, na beirada do estreito, executam o bloqueio. E terceiro, pronto, o controle do estreito está na mão deles. O Irã nem precisa sujar as mãos ou mover um navio. É a guerra por controle remoto, e o dedo já está no gatilho. E olha só isso aqui, para ninguém achar que é especulação ou, sei lá, análise de internet, isso aqui é uma citação direta. Não somos nós falando, não. É uma fonte de dentro da Guarda Revolucionária Iraniana que disse isso, com todas as letras. Ou seja, pode esquecer a ideia de que isso é um blefe para ganhar tempo na negociação. Isso é uma promessa. Ok, até agora a gente falou de uma crise, né? Mas e se essa crise se somar àquela outra que a gente já conhece bem? Pensa só, Bab el-Mandeb e Hormuz fechados ao mesmo tempo. Aí a gente não está mais falando de um problema, a gente está falando de um colapso. Um colapso no fornecimento de energia do planeta. Vamos começar com o básico. O risco que já tira o sono de muita gente. O Estreito de Hormuz. 20%. 20% de todo o petróleo do mundo passa por ali. Só esse número, sozinho, já é o suficiente para causar um pânico generalizado no mercado financeiro. Agora, vamos colocar na conta a peça que muda o jogo completamente. Pelo Bab el-Mandeb passam mais 12% do petróleo mundial e esse é crucial principalmente para a Europa, que depende dessa rota que passa pelo Canal de Suez. Pode apostar que a Europa seria a primeira a sentir o baque. E agora, a matemática do desastre. Soma os dois, 32%. Vamos parar para pensar no que isso significa? Quase 1/3 de todo o petróleo que move o nosso mundo refém de um conflito. Na história recente, a gente nunca enfrentou uma ameaça de crise de abastecimento nessa escala. As consequências é difícil até de imaginar. E o problema, claro, não ia ficar só no mar, muito pelo contrário. Essa ameaça de bloqueio é basicamente o estopim, o gatilho para um cenário de guerra em terra e em grande escala. E as linhas de batalha, olha, já estão traçadas. De um lado, temos informações de inteligência que falam num plano de ataque dos Estados Unidos e de Israel, começando pela ilha de Karg, que é, para ser bem direto, o caixa eletrônico do Irã. E do outro lado, a resposta iraniana seria imediata e devastadora. Uma contra-invasão mirando os vizinhos, basicamente incendiando a região inteira. Agora, se tem alguém por aí achando que seria uma guerra rápida, daquelas de resolução em poucos dias, é melhor pensar de novo. As avaliações dos serviços de inteligência pintam um quadro bem diferente. E essa avaliação não vem de jornalista qualquer, não. Vem do topo da cadeia. O próprio chefe do Mossad, o serviço secreto israelense, cravou uma guerra para valer para tentar derrubar o regime iraniano levaria no mínimo 1 ano. Então a gente não está falando de uma operação cirúrgica e rápida. Estamos falando de um conflito longo, sangrento, uma guerra de puro desgaste. E claro, com um cenário desses na mesa, de uma guerra longa, os países ali da vizinhança estão sendo forçados a escolher de que lado ficam. Sabe aquela imagem de que os países do Golfo são um bloco unido contra o Irã? Pois é, essa imagem está rachando bem na nossa frente. E essa divisão é nítida. De um lado, a gente vê o Catar que está tentando pisar no freio.
pedindo calma, diálogo e falando abertamente que não quer participar de uma guerra. Do outro lado, a Arábia Saudita, que está com o pé fundo no acelerador, dizendo que, se for atacada, tem o direito de responder militarmente lá dentro do território iraniano. Essa fala do porta-voz do Catar, olha, resume a situação perfeitamente. É um choque de realidade no meio de tanto discurso de guerra. O que eles estão dizendo é basicamente o seguinte, gente, o Irã está aí há milhares de anos, eles não vão sumir do mapa, a gente precisa dar um jeito de coexistir, porque a outra opção é a destruição de todo mundo. É uma voz de bom senso, tentando nos afastar da beira do precipício. Então vamos juntar as peças. A gente tem um bloqueio naval, que pode acontecer a qualquer momento, a ameaça real de uma guerra em terra e uma região completamente dividida. Tudo isso nos leva a uma única e decisiva pergunta. As peças no tabuleiro estão se movendo rápido, e um passo em falso pode ser o checkmate. E as consequências, claro, seriam para o mundo todo. Então a grande pergunta, aquela que com certeza está ecoando nos corredores do poder, é essa. O Ocidente está, de fato, preparado para uma guerra de atrito, longa e caríssima, lá no Mar Vermelho?